Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com cigarro e qual é a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, vai aparecer o cigarro, vai aparecer alguém fumando. Você pode estar segurando ele, você pode estar fumando, ou de alguma forma o cigarro se encaixar na história do seu sonho. O importante é ressaltar que quando você acordar e tentar se lembrar do seu sonho, perceber com certa facilidade que teve tal relevância a presença do cigarro ali na história. Quando o cigarro aparece em nossos sonhos, é relacionado a maus hábitos. E por que o subconsciente faz essa associação entre maus hábitos e o cigarro? Porque até quem fuma sabe que isso é prejudicial à saúde, que é um mau hábito que algumas pessoas cultivam, que algumas pessoas têm. Então, mesmo que a pessoa que sonhou não fume, mas isso está já guardado, armazenado no interior do seu subconsciente com relação a isso. De alguma forma, ela aprendeu, por exemplo, que o cigarro, que o ato de fumar faz mal à saúde, e isso é um mau hábito, um mau comportamento. Quando pessoas que estão tentando largar esse vício, esse hábito, quando pessoas que sonham com cigarro, essas pessoas que às vezes já deixaram de fumar ou estão tentando parar, é um pouco diferente a interpretação. Neste caso, para estas pessoas, é reflexo da abstinência, de estarem tentando lutar contra esse hábito, contra esse vício, tá? Então, se você, por exemplo, achou esse vídeo no YouTube, mas você está tentando parar de fumar, ou você é uma pessoa que parou um tempo atrás de fumar, saiba que esse sonho é apenas reflexo da abstinência, tá? Antigamente, o teu organismo era apegado a algumas substâncias que o cigarro desprendia, como por exemplo a nicotina. E isso fica armazenado na memória celular, na memória do próprio organismo em si. Então, quando você tem esse tipo de sonho, tá, é apenas reflexo dessa abstinência. Não tem uma interpretação por detrás assim da história que apareceu, a não ser que haja alguns outros elementos, mas cada caso é um caso. Mesmo assim, se você tem alguma dúvida e quiser relatar o seu sonho, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Mas avisa que você é uma pessoa, por exemplo, que está tentando lutar contra esse vício ou que você já deixou para trás, tá? Eu vou analisar os outros elementos para ver se tem algum significado além apenas do reflexo, tá, da abstinência. Mas se você é uma pessoa, por exemplo, que sonhou com cigarro, não fuma ou ainda está fumando e não luta contra esse vício, é relacionado a maus hábitos em sua vida. Pode ser com relação ao próprio cigarro, mas é maus hábitos de uma maneira geral, tá? E a mensagem do seu subconsciente, quando te deu esse sonho, é relacionado a você controlar melhor alguns hábitos que estão atrapalhando a sua vida. Entender que não é só o ato de fumar do cigarro, por exemplo. Você pode nem mesmo estar fumando, mas é relacionado a alguns hábitos que você tem e não está conseguindo controlar e que isso está atrapalhando a sua vida, tá? Então, o que nós precisamos entender sobre hábitos? Que nós somos as somas de vários hábitos em nossa vida. O hábito é aquilo que você passa a maior parte do dia pensando ou fazendo. Isso define quem somos, nossos hábitos, nossos comportamentos. E se eu não gosto, por exemplo, da pessoa que eu sou e quero ser uma pessoa melhor, o que eu devo fazer? É simples, controlar os hábitos, controlar meus comportamentos. Exemplos de hábitos: tomar café da manhã, caminhar na praça todo final de dia, ir a uma academia, fumar, por exemplo, ou vício em certos refrigerantes. Então são hábitos, são comportamentos que nós temos. E para saber se alguns hábitos nos prejudicam, o que nós precisamos fazer? Então nós temos que fazer 3 perguntas com relação a esses hábitos em nossas vidas. Como foi que desenvolveu esse hábito? A segunda, isso é algo que você deseja continuar fazendo? E a terceira,
esse hábito afeta a sua vida de forma negativa ou positiva? Então, respondendo a essas 3 perguntas, nós podemos chegar à conclusão se isso está fazendo mal a nós ou não. Vou repetir. Como foi que desenvolveu esse hábito? A segunda, isso é algo que você deseja continuar fazendo? E a terceira, esse hábito afeta a sua vida de forma negativa ou positiva? Como que se dá a construção de um hábito em nossas vidas? Como que um hábito se forma em nossas vidas? Primeiro, é o que os especialistas chamam de gatilho. E o que é o gatilho? É algo que é acionado em seu cérebro e diz que é hora de adotar um determinado comportamento. Então, algum fator, seja ele interno, emocional, seja externo, aciona um mecanismo do seu cérebro que faz com que você adote determinado comportamento. Mais uma vez, para você entender, nós estamos falando sobre como se constrói um hábito em sua vida. E a primeira parte dessa construção é chamada de gatilho, tá? Que é algum fator, seja externo ou interno, no emocional, que quando acionado, tá? Ele faz você adotar um determinado comportamento. O segundo passo na construção de um hábito, chamado de rotina. E o que é esse segundo passo na construção de um hábito? É a execução de forma inconsciente desse comportamento. Inconsciente. Então você começa a praticar tanto esse comportamento em sua vida que daqui a pouco você passa a fazê-lo sem mesmo perceber. Então ele vira uma rotina. O primeiro passo é o gatilho. O segundo passo na construção de um hábito é a rotina. E o terceiro passo é a recompensa. E o que é a recompensa, segundo os especialistas, segundo os psicólogos, com relação à formação de um hábito em nossa vida? É o que faz com que o seu cérebro lembre que vale a pena fazer tal comportamento. Então, é a recompensa, tá? Se continuar tal comportamento traz algo para você naquele momento. Aqui nós não estamos falando se é positivo ou negativo. É uma recompensa que o seu próprio cérebro te dá com relação a fazer isso ou não. Claro que se for um hábito e isso está prejudicando a sua vida, a recompensa é no momento ali, o prazer, mas depois começa a pesar, começa a surgir certos arrependimentos com relação a ter feito isso. Tá? Então, nós temos esses 3 passos na formação de um hábito. O gatilho, tá? Que é algo que faz acionar esse comportamento no seu cérebro. A rotina é a forma inconsciente de você fazer esse comportamento no dia a dia sem mesmo perceber. E o terceiro é a recompensa. Fazer esse comportamento esperando alguma coisa em troca, algum prazer momentâneo em troca, tá? Um exemplo desses 3 passos de formação do hábito na vida de uma pessoa é, por exemplo, quem é muito viciado em masturbação. E isso pode prejudicar a vida da pessoa, dependendo da constância desse hábito, desse comportamento nela. Então existe um gatilho, por exemplo. Esse gatilho pode ser o quê? Ele vê uma cena, uma foto, isso aciona esse gatilho na mente dele, um mecanismo. Então faz o quê? Ele se masturbar. Isso até começa a ocorrer de forma inconsciente. Ele começa a fazer 2, 3, 4 vezes por dia. A recompensa é aquele prazer momentâneo, mas depois nós sabemos que vem aquele arrependimento. Então ele começa a ver que esse hábito, esse vício, está prejudicando ele de alguma forma e ele tenta largar, mas já existe um hábito construído que teve esses 3 passos, então ele tenta deixar. Por exemplo, se você tem esse hábito e você sonhou que está fumando ou com o cigarro na mão sem mesmo fumar, tá? Então é relacionado especificamente a tentar controlar esse hábito, que o seu subconsciente já está te avisando que de alguma forma isso está te prejudicando. Ou
pode ser, por exemplo, hábitos alimentares que estão prejudicando sua saúde. O vício em refrigerante, que hoje é muito comum. Então, tem um gatilho. Por exemplo, você vê um comercial na televisão, num dia de calor, alguém bebendo um refrigerante gelado. Acionou o mecanismo na sua mente, tá? Primeiro passo, o gatilho. Aí você começa a beber esse refrigerante. Isso vira rotina. Um dia, 2 dias. Daqui a pouco você vai ver, durante os 7 dias da semana, você está tomando refrigerante da sua marca, que você gosta. Virou uma rotina. E o terceiro é essa recompensa. Aquela sensação de refrescância na hora, ali, um prazer que o cérebro recebe. Mas com o tempo começa a vir o arrependimento, porque começa a afetar seus dentes, você começa a engordar muito. Então alguns problemas de saúde começam a aparecer em razão desse hábito, desse comportamento, que já virou um vício. Então também a construção, se deu a construção de um hábito, e para desarraigar dele, para deixar de fazer, tem que ser desfeito essa construção, tá? E como nós podemos fazer a desconstrução de um hábito em nossas vidas? Então, para se desconstruir um hábito em nossas vidas, nós precisamos criar um novo para substituir e colocar no local. Mas isso requer tempo, isso requer persistência e isso requer esforço. E nós temos que começar aos poucos. Então, se um hábito está causando fatores prejudiciais em sua vida, seja na área emocional ou física, tá? Com relação àquelas 3 perguntas que nós fizemos agora há pouco, vamos lembrar mais uma vez, como foi que desenvolveu esse hábito? Isso é algo que você deseja continuar fazendo? Esse hábito afeta a sua vida de forma negativa ou positiva? Essas 3 perguntas, tá? Então, fazendo essas 3 perguntas, você sabe se esse hábito é negativo ou positivo em sua vida. Sendo negativo, provavelmente depois que você o faz, vai começar a gerar arrependimento depois de um tempo. Isso pode até se transformar numa zona de conforto em sua vida. Isso gera ansiedade e é prejudicial. Então você quer desconstruir esse hábito agora, está te fazendo mal. Então, para se fazer isso, você tem que construir um novo hábito. Você tem que começar aos poucos. Você tem que ir também acionando esses fatores, essa construção. E como eu disse, isso requer tempo, persistência e esforço. Você pode começar com um hobby. No momento em que é acionado o gatilho no mau hábito em sua vida, você se lembrar e tentar, vou fazer algo outra coisa que eu gosto, mas que não me prejudica. Vou caminhar, um hobby de caminhada todo dia na praça, por exemplo. Então, quando deu aquela vontade de fazer aquele hábito prejudicial à sua saúde, à sua saúde emocional, você começa a fazer um outro hábito, você troca, imediatamente você troca, para tentar construir esse outro hábito em cima de algum que você não quer mais continuar a fazer em sua vida, porque está te prejudicando. Mas como eu disse, isso é muito importante. Se você quiser mesmo deixar um hábito, primeiro é a força de vontade, tá? Você tem que persistir. Isso tem que vir de você. Não adianta, por mais que você vá a um especialista, consulte um profissional, mas se a vontade não partir de você, não adianta, tá? Ele vai voltar depois de um tempo. Então você tem que deixar isso. Você tem que querer deixar esse hábito. Então isso requer tempo, não é do dia para a noite. Então vai ter um processo e você não pode desanimar durante esse processo de desconstrução de um hábito e construção de um outro mais saudável sobre ele. E você vai ter que se esforçar, tá? Comece aos poucos. Se você sonhou com cigarro ou fumando, saiba que é relacionado a maus hábitos em sua vida e que seu subconsciente já está te alertando que isso está te prejudicando. Então é necessário você desconstruir esse hábito, construir um saudável em cima. Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo cada um de vocês. Se vocês quiserem relatar nos comentários também um sonho que tiveram envolvendo cigarro, tem alguns outros elementos que vocês não estão entendendo, não estão conseguindo interpretar, relata também o sonho, tá? Seja claro, seja até sucinto, eu estarei lendo e orientando para que vocês possam entender a interpretação dele. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!